Lá estava eu, todo pimpão na natação. Mas não era para durar. Depois de 1 ou 2 anos treinando competitivamente, meu desempenho havia caído drasticamente. Frustrado, procurei então o melhor nadador da equipe para ver se ele tinha alguma dica. Esperando recomendações técnicas ou detalhadas, Bruno, que aos 13 anos já tinha mais de 1,80 e mais músculo do que eu jamais terei, me deu uma resposta que, sem querer, me deixaria perplexo e confuso. Você precisa treinar mais e mais duro. Ah, a boa e velha meritocracia, professada por um sábio de 13 anos. Isso considerando que eu treinava tanto e tão forte quanto ele. Enfim, de qualquer maneira, o que é que isso tem a ver com a convocação para a seleção brasileira? Calma, nós vamos chegar lá. Mas antes, nós precisamos voltar no tempo, para o início dos anos 80. Roger Barnsley e sua esposa vão a um jogo local de hóquei no interior do Canadá, uma nação tão obcecada pelo esporte de patins quanto nós pelo futebol. Antes do jogo começar, sua esposa chama a atenção para as datas de nascimento dos jogadores, mas não exatamente o ano de nascimento. Esperando a mesma quantidade de nascimentos por mês, para o espanto de ambos, quase metade dos jogadores havia nascido entre janeiro e março, e nenhum era do último trimestre do ano. Somente 30% dos jogadores havia nascido no segundo semestre. Chocado, o pesquisador viria então a iniciar o estudo de uma das distorções meritocráticas mais aparentemente inócuas e poderosas existentes, isto é, o efeito da idade relativa. Numa era em que dedicação e persistência são evangelizadas e elogiadas todos os dias, ironia do destino, esta partida de hóquei viria a recolocar à frente o mito do talento. Para crianças e adolescentes, alguns meses, quiçá semestre ou quase ano, pode ser a diferença entre ter destreza, músculos, altura ou tudo isso junto. O que muitas vezes diríamos ser talento, talvez seja somente o benefício de ser mais velho. Afinal, puberdade é mais poderosa que a imensa maioria dos esteroides juntos. Esse pseudo-talento inicia um processo que somente se intensifica uma vez disparado. Crianças talentosas recebem a maior parte das oportunidades logo cedo, o que faz com que elas se aprimorem ainda mais, aumentando a já existente diferença em habilidade. No hóquei, o resultado deste processo recursivo gera uma distribuição que, em ordem trimestral, possui 40, 30, 20 e 10% dos jogadores. Quase metade dos jogadores nasceu no primeiro trimestre. E nascer no primeiro trimestre aumenta a probabilidade de sucesso em 4 vezes, em relação a alguém que nasceu no último trimestre. Persistência? Esforço? Dedicação? Não. Mês de nascimento. No futebol, a distribuição da UEFA Sub-17, 19 e 21 converge para os resultados de Barnsley. Quem nasceu em janeiro é 5,5 vezes mais provável de se obter sucesso do que quem nasceu em dezembro. Apesar da thumbnail deste vídeo, confesso que, na seleção brasileira adulta, o efeito não é tão claro quanto nos exemplos já citados. Muito disso se deve ao fato de que não há dados suficientes na seleção brasileira para se obter uma confiança estatística. Sem falar no caso dos gatos, que é um fenômeno bem mais forte no Brasil e países sul-americanos do que em outros lugares no mundo, especialmente no futebol. Mas, enfim, pude coletar as datas de nascimento dos jogadores brasileiros participantes das Copas do Mundo até 1958, com exceção das de 74, 66 e 62. Inesperadamente, há uma quantidade grande de atletas que nasceram no meio do ano. Talvez a conclusão mais em linha com o já discutido seja a inexpressividade dos meses de novembro e dezembro. Ambos possuem um percentual de aproximadamente metade do esperado de uma distribuição uniforme, isto é, 1/12, ou 8,3%, ou de 3 a 4 vezes menos que os meses mais bem-sucedidos. Meu palpite para o porquê de este efeito não ser tão expressivo na seleção brasileira é baseado em mais 2 motivos. Primeiramente, além de poucos dados, o topo de todo esporte será muito provavelmente um lugar cheio de variância. Afinal, é onde os craques e os atletas mais habilidosos residem. Depois de um certo nível de habilidade, não há circunstância de nascimento que segure um grande sucesso. E, em segundo lugar, futebol não é um esporte em que se ter um físico avantajado seja um benefício tão gritante. Pelo menos não quando comparado a outros esportes. Além disso, nele há uma diversidade de posições,
o que ajuda a compensar eventuais deficiências físicas, ou mesmo intelectuais. Em contrapartida, no basquete, em que a altura é uma mais literalmente colossal, avanços de idade relativa são realmente brutais. Nesse esporte, na Inglaterra, dos 13 aos 15 anos, atletas nascidos no primeiro trimestre são 10 vezes mais selecionados do que o restante. Voltando ao tópico do início do vídeo, na Austrália, em que natação é talvez tão predominante quanto o futebol no Brasil ou hóquei no Canadá, pesquisadores inventaram um índice chamado MATCAP, que leva em consideração outros fatores além de idade relativa. Com este índice, eles conseguem normalizar o tempo do jovem nadador para comparar mais justamente com aqueles que já estão mais desenvolvidos fisicamente. Desta maneira, depois de perceber que nenhum atleta do último trimestre estava nos melhores 25%, os mesmos pesquisadores puderam localizar e resgatar atletas com potenciais tardios que estavam quase desistindo. E o efeito da idade relativa não para nos esportes. Surpreendentemente, dada a forte conexão com a puberdade, para quem pensou que este seria um fenômeno quase 100% físico, ele é tão forte quanto no mundo acadêmico, e desde já muito cedo. Uma criança de 10 anos de idade é, na média, consideravelmente menos desenvolvida intelectualmente do que uma de 10,9 anos, por exemplo. E, assim, seu desempenho escolar será inevitavelmente comprometido. Cercada por colegas e professores que desconhecem tal efeito, uma diferença de idade tão proporcionalmente grande pode ser suficiente para caracterizá-la de atrasada, para não mencionar termos mais pejorativos. Inclusive, crianças que sofrem de grandes diferenças relativas de idade possuem maior probabilidade de serem erroneamente diagnosticadas como disléxicas ou outros déficits cognitivos. O efeito bola de neve esportivo também faz parte da dinâmica acadêmica. Crianças e adolescentes caracterizados como atrasados, por, afinal, realmente estarem relativamente atrasados, tendem a, sem saber o que está acontecendo, aceitar a sina, ficando mais e mais atrasados. No Canadá, o efeito da idade relativa já é do conhecimento de muitos pais. E o medo de selar o destino dos filhos nesta espiral decrescente mental e física faz com que eles atrasem seus filhos propositalmente. Ué, mas o que acontece se todos atrasarem seus filhos ao mesmo tempo? Sim, no Canadá já existem corridas de atraso em escolas, em que alunos podem estar 2 ou mais anos atrasados artificialmente. Alguns anos depois da minha experiência com meu colega Bruno no início do vídeo, quando tardiamente minha puberdade realmente entrou em vigor, pude finalmente perceber o que é que estava acontecendo. Evidentemente que não necessariamente eu seria um bom nadador se minha puberdade tivesse vindo antes, mas que diferença ela não teria feito se tivesse vindo mais cedo. Entretanto, foi somente alguns anos atrás que descobri o efeito da idade relativa, mais de 15 anos após eu ter terminado minha relação com a natação competitiva. A primeira vez em que ouvi falar sobre o tópico foi no livro Outliers, ou Fora de Série, de Malcolm Gladwell, em que o autor argumenta sobre como as circunstâncias podem ser, e geralmente são, os fatores mais cruciais para as pessoas mais bem-sucedidas do mundo. E, também, como a meritocracia é, na prática, algo muito distorcido, fenômeno bem resumido no efeito social ainda mais genérico do que o da idade relativa. O efeito Mateus, vindo da Bíblia. Para quem tem, ele dará em abundância. Para quem não tem, ele tirará. Por exemplo, Bill Gates teve o privilégio de estudar em uma das únicas escolas no mundo com um computador disponível para os alunos no final da década de 60. Isso foi uma vantagem inimaginável em relação a uma tecnologia que viraria o mundo de cabeça para baixo. E Steve Jobs nasceu e viveu na região mais ativa e avançada na produção industrial e cultivo entusiasta tanto de hardware quanto de software, na época em que computadores estavam começando a ser mais acessíveis do grande público. Obviamente que, para cada Bill Gates ou Steve Jobs, há inúmeros de Zé Ninguéms. Mas é também fato que as circunstâncias foram necessárias para os seus destinos. Afinal, se eles tivessem nascido na África na mesma época, há alguma dúvida de que jamais os conheceríamos? Enfim, em 2022, Gladwell revisitou este assunto em seu experimento de Wharton. Wharton é provavelmente a escola de negócios dos Estados Unidos de maior prestígio. Seus alunos costumam terminar em posições de liderança nas maiores empresas do mundo e também nas posições mais importantes de governos. Após um jogo de adivinhação sobre qual seria a estatística mais importante para os alunos terem chegado à prestigiada escola,
ficou claro que, surpreendentemente, não havia nenhum aluno relativamente jovem. O Malcolm então perguntou se os alunos não achariam mais justo se houvesse algum mecanismo institucional para dar mais oportunidade para quem fosse mais relativamente jovem, algo como o índice australiano Matcap que discutimos agora há pouco, ou talvez exames de entrada trimestrais, por exemplo. Para minha surpresa e decepção, a resposta foi um quase total não. O contra-argumento principal dos estudantes foi que um mecanismo assim levaria candidatos a abusar do sistema, isto é, tentar artificial e legalmente encontrar benefícios. Algo como o que alguns pais chegam a fazer no exemplo dos atrasos propositais canadenses que vimos anteriormente. Mas isso não é exatamente o que os alunos atuais de Wharton fizeram? Horas, o jogo já estava alinhado desde seus nascimentos para que eles, sempre mais velhos que seus concorrentes, obtivessem benefício e abusassem de um sistema pseudo-meritocrático. Indo um pouco além do cenário negativo traçado até aqui, há pelo menos uma vantagem de se ter uma atmosfera tão configurada a favor de quem é relativamente mais velho. A maior delas é que, se alguém supostamente desavantajado conseguir se sobressair, com alta probabilidade, ele será um sucesso. 2 casos marcantes são Lionel Messi, que teve que fazer tratamento hormonal para crescer, e Richard McCaw, que, mesmo nascido em 31 de dezembro, ainda conseguiu ser 2 vezes campeão mundial de rugby, com a Nova Zelândia como capitão, inclusive. Uma maneira de se melhorar o sistema atual também seria mais inteligência na seleção de futuros versus presentes talentos, e também em quais testes utilizar. Por exemplo, Tom Brady quase não conseguiu entrar na NFL, pois seus testes de corrida eram muito lentos, mesmo considerando que isso não faz sentido nenhum, pois sua posição de quarterback praticamente não precisa correr. Atrasar ao máximo a tarefa de filtrar talentos também é outra alternativa para se aumentar o número e variedade de talentos futuros. O mais cedo possível, ligas secundárias semestrais ou trimestrais ajudariam a dar mais oportunidade para quem for relativamente mais jovem. Bem, para finalizar este vídeo, eu gostaria de deixar explícito que creio sim que dedicação e persistência fazem a diferença. Mas espero que o que discutimos até aqui ajude a expandir o tópico para a questão da suficiência. Nem circunstâncias, nem dedicação, nem persistência garantem ou são suficientes para o sucesso. O caminho para o topo é sinuoso, imprevisível e complexo. Ufa, acho que é isso. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Eu criei este vídeo com a intenção de ajudar a esclarecer o paradoxo que há entre as ladainhas que ouvimos por aí e o mundo real. Espero que também ajude a prevenir frustrações de futuros atletas e profissionais. Mas o que você achou? Discorda do raciocínio? Concorda, mas acha que faltou algo? Deixe seu comentário. Se você gostou, não se esqueça de deixar uma curtida. E se não gostou, não tem problema. Deixe um comentário e aperte enfaticamente 2 vezes o botão de discutir. E qual tópico você gostaria de ver num próximo vídeo? Enquanto o próximo vídeo não sai, eu fiz um sobre por que o Brasil não ganha mais Copas do Mundo. Dá uma olhada e me diz o que você acha. Até lá. Fui!